Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Professor Conte Sua História. Estou recebendo hoje o professor Arnoldo, que tem uma vasta experiência. Ele tem mais de 20 anos de experiência, está próximo a se aposentar. Olá, professor Arnoldo. Olá, professora Josi. Olá para todo mundo que estiver assistindo. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu quero saber quem é o professor Arnoldo, começando pela sua infância. Bom, a minha infância, ela foi muito rica. Eu fiz tudo que eu podia, eu fiz tudo que eu quis, desde tomar banho de chuva na valeta das ruas, né? Até as surras de vara de marmelo, na nossa época podia, né? Hoje não pode, né? Hoje se bater vai preso. Hoje não Isso. pode. Então, é assim, a minha infância, eu sou paranaense, né? Eu nasci no Paraná, lembro vagamente de algumas coisas que a gente fazia no Paraná, lá na Ronda, né? Lembro do meu pai indo trabalhar de bicicleta, ele trabalhava com aquelas antigas barra forte, né? E às vezes a gente ficava esperando ele lá na esquina, só para andar um bom tanto de bicicleta sentado atrás no bagageiro da Barra Forte. Vinha eu e meu irmão, os dois. A gente ia bem longe, minha mãe ficava doida, né? Porque era longe da nossa casa. Mas era tudo reto. Então, a gente sabia mais ou menos o horário que meu pai chegava, então a gente corria lá para ponta da rua só para voltar de bicicleta. A graça era voltar de bicicleta. Às vezes, que meu pai ia sair para trabalhar, algumas vezes eu acordava de manhã só para ir de bicicleta até a esquina e depois voltava correndo a pé. Quando eu fiz 5 anos, nós mudamos para São Paulo, onde eu passei a minha adolescência. Moramos em Pirituba e depois mudamos para Morato. Com 15 anos, quando eu mudei para Francisco Morato. E fui estudar na Escola Belém da Serra. Quando nós mudamos para Pirituba, a gente tinha aquela fase de molecada ficar o dia inteiro na rua. Chegava da escola, malemar, almoçava, tirava roupa da escola, jogava o material no sofá e corria para a rua, jogar bola, empinar pipa. Claro que durante o ano, né, na nossa infância, tudo tem a época, como tem hoje, né? Tem Sim, as férias, a molecada já sabe que as férias é para empinar pipa. Durante as aulas não se empina pipa. sim. Então, na minha infância, tinha a época das coisas, tinha a época da a febre, né, dos pipa, que era nas férias. Quando tinha aula, tinha a febre do peão, a febre da bolinha de gude, a febre de brincar na rua. Então, tinha as épocas, né? Então, eu vivi muito isso. A época de que de sexta-feira era de praxe ir para o campinho jogar bola. E que domingo é aquela coisa dos pais, antigamente, domingo tinha que ter o almoço da família, né? Sim. Então, de domingo a gente se reunia, almoçava todo mundo junto. Isso já é uma coisa assim, mais da família, né? E aí mudei para Morato. E mudando para morar, para Francisco Morato, com 15 anos, eu já conhecia, né, o velho e bom rock and roll, gostava, mas não sabia ainda o que era isso, né? E fui estudar na Belém da Serra. E como eu já tinha uma certa idade, no Belém da Serra eu fui estudar à noite. E conheci alguns roqueiros ali, onde eu me aproximei mais, né, de rock, e curto até hoje, né? E o Belém da Serra, assim, me deu uma base muito grande na educação que eu não tinha. Porque eu acredito, José, até que se meus pais não tivessem mudado para Francisco Morato, talvez eu teria parado de estudar na quinta série. Porque de todos os meus irmãos, se nós somos em 10, quem foi mais longe chegou na sétima série naquela época, porque parava para trabalhar. E, por incrível que pareça, quando eu mudei para Morato, eu já estava trabalhando, morando em Pirituba. E quando eu mudei para Morato, eu me assustei, porque de repente eu tinha 14 para 15 anos, e levantar cedo, e pegar trem, então aquilo me assustou um pouquinho. E aí eu parei de trabalhar, porque eu fui estudar no Belém da Serra. E Sim. aí lá só tinha vaga à tarde, não, naquela época não tinha noturno. Acho que a noite na época era só no Celestina, se não me falha a memória. Não lembro. E aí, enfim, eu sei que depois eu passei para estudar à noite, conheci o pessoal, depois que começou a ter noturno, e, e aí e aí eu comecei, aí eu me dediquei mais aos estudos. Porque meu pai falou para mim assim, olha, já que você não vai trabalhar, a gente mora longe e tal, então se dedica ao estudo, né?
Isso era uma coisa que meu pai falava muito. E a minha mãe, coitada, ela nunca falou. Mas Sim, o fato da minha mãe levantar todo dia e ir trabalhar, pegar trem e voltar, eu tinha na minha cabeça que eu devia aquilo a ela. Tinha minhas dificuldades. Eu nunca sim. fui um aluno assim de tirar 10 em tudo. Tirei as minhas notas vermelhas sim, né? Cheguei a ser reprovado por 2 vezes na quinta série e no ensino médio. Na época se falava colegial, né? E não tenho vergonha de falar isso, porque eu tinha as minhas dificuldades, né? E isso com a ida para Francisco Morato, ir para o Belém da Serra, ele me aproximou de duas coisas: do teatro e do esporte. Porque quando eu fui para Morato, eu achei muito diferente o sistema de educação. Porque o que eu tinha em Pirituba, nas escolas ali da prefeitura, na época, não tinha nas escolas do estado de São Paulo, de Francisco Morato. Que eram os Uhum. campeonatos, pelo Belém da Serra, a gente chegou a disputar o campeonato de vôlei na época estadual, de vôlei e as corridas de 100 metros. Então, o Belém da Serra chegou, nos anos 80, com a minha turma, chegar a disputar o estadual de vôlei do ensino colegial na época, né? Uhum. Me fugiu o nome agora. Vamos jogar esporte estudantil, né? Não sei qual é o nome que se dava naquela época, né? Mas eram os campeonatos interescolares. E o Belém da Serra tem, se não me falha a memória, o Belém da Serra tem um troféu de campeonato regional, porque a gente jogou contra uma escola de Campinas, ganhamos para disputar o estadual lá no Ibirapuera. E esse troféu ficou no Belém da Serra. Isso foi, acho que foi em 85 ou 84, não vou me recordar o ano agora. E aí tinha uma galerinha ali que era envolvida com rock and roll, que era envolvida com teatro, o Naldo, né, que mora até subindo o Belém da Serra ali na curvinha ali no cotovelo, ou conhecido como Naldão. Então ele tinha esse envolvimento com teatro, e ele também curtia rock and roll, e aí isso me aproximou mais. E aí, aonde eu peguei gosto pela arte, pelo teatro, e até pelo esporte, porque vôlei eu jogo até hoje. Inclusive, há um mês atrás eu joguei vôlei de praia aqui dos 50 a mais, porque eu já estou com cinquentinha, né? Uhum. 50,3. Então, o Belém da Serra me trouxe isso. Na verdade, não foi, eu não diria nem que foi o Belém da Serra. Acho que foi a educação do município de Francisco Morato. Eu acho que mudar para Morato, para os meus pais, em termos de trabalho, pode não ter sido muito bom. Mas para os filhos, na questão escola, foi muito bom. Porque Morato, independente se é Belém, doutor Morato, né, ele tem muito essa coisa de valorizar as escolas, os alunos. E o que nós, como professor, fazemos até hoje, né? Sim, Não que os outros municípios não façam isso, né? Mas eu percebi isso em Morato, né? Indo para Morato, eu percebi isso. E quando eu me tornei um educador, a maneira que eu era tratado no Belém da Serra foi como eu comecei a olhar com os meus alunos. E aí, quando eu fui para antigamente o colegial, que hoje é o ensino médio, eu me deparei com professores maravilhosos. E tem um que é a família, né? Eu costumo chamar de a família Provérbio, que acho que todo mundo conhece aí, Francisco Moraes. Então, é uma família assim de professores, eram todos irmãos e suas esposas, né? Que davam aula tanto do Dr. Morato quanto Celestina, inclusive no próprio Belém da Serra eu tive aula com uma delas, né, a professora de História, da loja lá do Luiz Fernando, e o Dr. Morato, ele, dentro dessa questão de educação, ele me trouxe, assim, muitas coisas boas. E aí, quem é o Arnoldo nesse resumão todo, né? É uma pessoa que, através da educação, através da escola, se aproximou da arte, né? Se me fez gostar. Tanto que quando eu entrei, eu não entrei no Estado como professor. A minha atuação dentro do magistério não iniciou como professor. Foi graças aos professores que eu tive na época, no Dr. Morato e no Belém da Serra, que me deram uma boa base. E eu concursei, eu passei no concurso na época de inspetor de aluno. E aí eu fui lá trabalhar, fui lá estudar, né? Tava lá na sala de aula. Aí a Guaciara foi assim toda, sabe? Parecia que eu tinha tirado, feito um diploma da USP, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente
A reação que nós temos hoje quando nós vamos, professor, eu entrei na USP. Nossa, o coração parece que vai sair pela boca, né? Sim. Então, aí quando eu estudava no Dr. Morato, que eu estava na época no primeiro colegial, porque quando eu prestei para inspetor exigia só o fundamental hoje, né, que é a Sim. antiga oitava série, e aí eu prestei, passei. E aí eu tô lá estudando lá, um ano depois, eu tinha até esquecido desse concurso, porque o concurso demora até 2, 3 anos para chamar, né? Sim. Uhum. E até que eu tive uma classificação boa, porque quando começou a chamar, um ano depois que eles começaram a chamar, não demorou muito, me chamou, porque eu era 100 e pouco, eu não lembro a minha classificação. Eu sei que era 100 e alguma coisa. De mais de 5 mil inscritos, aprovados, né? Aliás, 5 mil aprovados, né? Para quem na época tinha 5 mil pessoas aprovadas e eu era número 100 e pouco, Passou né? bem. Foi uma boa classificação. Boa classificação. E aí a expressão da Guaciara entrando na sala de aula para falar que meu nome estava no diário oficial, que já tinha data para eu ir lá na Deia de Caieiras escolher. E aí eu fui no dia lá escolher. E engraçado, né? Quando eu fui escolher, tinha algumas escolas que eu já conhecia, tinha um certo carinho. A Guaciara até achou que eu fosse escolher o Dr. Morato, mas eu pensei, eu estudo lá, como que eu vou trabalhar lá? Naquela época, eu nem pensei que eu poderia ter escolhido manhã e estudar à noite. Mas depois que tudo escolhido, que ela veio me falar. Então, eu falei, Guaciara agora já foi, né? Mas tudo bem. Aí escolhi o Jardim Silvia. Então, eu entrei no Jardim Silvia como inspetor de aluno, que foi um tempo muito curto. Eu fiquei 1 ano e 4 meses, porque eu iniciei em setembro de 93, aí trabalhei em 94 e 95, por incrível que pareça, eu exonerei. Aí a loucura que eu fiz na época, exonerar um cargo para aquela época. Aí eu exonerei o cargo para começar a dar aula de professor de arte. Aí eu entrei na faculdade primeiro, entrei na faculdade de arte, porque eu já estava lá na escola, já tinha uma certa participação do que acontecia na escola, ajudava os professores, mesmo sendo inspetor. E aí, quando eu terminei o terceiro ano em 94, a diretora olhou para minha cara e falou assim, por que você não pega aula? Você gosta de teatro, você gosta de arte, não sei o quê. Eu falei, mas eu não sou inspetor da aluna. Ela falou assim, mas você pode exonerar, você pode afastar, sei lá. O que aconteceu? Eu exonerei o cargo de inspetor de aluno e comecei, assim, a dar aula como contratado na época, né? E você pegava aula direto na escola. E aí foi uma loucura, né? Para a época, você exonerar um cargo e assim, né? Se tem, eu pego, se não tem, eu não pego. Foi, assim, um risco. Mas, graças a Deus, para aquela época quase não tinha professor de arte, né? Formado na área. Não tinha estudante da época, eram poucos. Então, tinha bastante aula. E aí eu encarei. E aí eu iniciei minha vida no magistério. Mas, para resumir assim, o Arnoldo é uma pessoa do bem, tranquila, tem os meus momentos de estresse, como todo mundo tem. Todo mundo tem. Não sou muito de pavio curto, eu sou muito assim, boca curta. Eu sou muito assim, do jeito que vem, volta. Né? Esse sou eu. Você, por exemplo, o jeito que você, Josi, fala comigo é um jeito doce. E é o mesmo jeito que eu retribuo. Então, quando uma pessoa ela é grosseira, ou ela é grossa, ou ela é estúpida, do jeito que ela conversar comigo, volta. Aí, às vezes, ela fala assim, nossa, mas você é bem ignorante, né? Eu falo assim, não, minha filha, eu não sou ignorante. Eu só respondi do jeito que você me falou. E engraçado que isso eu tenho da minha mãe. A minha mãe era assim. A minha mãe, ela tratava as pessoas do jeito que ela era tratada. E isso não é escola, não é faculdade, não é ter morado na favela, porque eu morei na favela em Pirituba por algum tempo. Então, não é uma questão de você trazer algo da favela, não é uma questão de você ser sem educação. É uma questão, assim, talvez, de personalidade. Eu sou assim. Se você chegar de boa, sabe? Como você arranca tudo em mim, você leva até minhas cuecas. Mas você trabalhou comigo, você já deve ter visto algumas coisas, Sim. né? Então, eu sou muito assim, eu trato do jeito que me tratam. Então, tem gente que fala até que eu sou bipolar. Eu tô bem ao mesmo tempo não tô. Eu falei assim, não sou bipolar, nunca fui.
Mas resumindo, então, o Arnoldo é essa pessoa assim, envolvido com tudo. Tudo que tem, seja na escola, seja em casa, na família, com os amigos, eu gosto de me envolver, eu gosto de ajudar. Sim, Exemplos, né? Aqui na minha rua, aí em Morato, tem o pessoal do Amigos do Bem, que todo ano eles fazem a arrecadação de dinheiro, fazem bingo, fazem um monte de coisa para comprar brinquedo para distribuir no Dia das Crianças. E eu me envolvi nisso e eu ajudo, eu gosto. Uma das minhas funções é para ir para 25, comprar os brinquedos, né? E às vezes tem gente que vai junto, quando não vai, tudo com nota fiscal, tudo bonitinho, tudo prestado conta. Então eu gosto de ajudar. E na escola também, quando tem projeto mesmo que não seja meu, eu me ofereço, sim. né? Eu me ofereço para ajudar. Quando é projeto meu, eu peço ajuda também. E assim, na família, quando tem um casamento, quando tem um aniversário, eu não sou aquele convidado que chega só para a hora da festa. Eu gosto de ir cedinho, e se você não for um dia antes, ajudar a encher bexiga, ajudar a decorar, ajudar a arrumar mesa, ajudar a varrer, montar cadeira, montar decoração, né? Eu gosto Sim. dessa parte de ajudar, eu sou muito de ajudar. Quando é Natal, vamos passar Natal em tal lugar. Eu já pergunto o que vai fazer de comida, porque essa é outra parte que eu adoro também, adoro cozinhar, adoro fazer bolo, adoro fazer pão, adoro fazer um monte de coisa. Né? Então tem gente até que pergunta, os meus sobrinhos, né? Quando tem alguma coisa, eles falam, tio Arno, vai, se ele vai, a gente vai comer bem. Eles dão risada, porque é esse querer ajudar. Eu gosto assim de Sim, sempre estar ajudando. E isso é meu, tá. sabe? Por exemplo, se você falar assim para mim, Arno, vai ter uma festinha aqui na minha casa, você vem? Eu vou, mas eu vou levar alguma coisa. Eu não vou chegar lá com alguns de mão a banana, certo? Uhum. Vamos lá. Agora, nesses mais de 20 anos de magistério, eu sei que você gosta de trabalhar muito com projetos. Você tem em mente quantos projetos você foi mentor? Sinceramente, Sim, não. não. São muitos. Tanto projetos meus pessoais, que eu levava para a escola, projetos da escola e os projetos que vinha da diretoria de ensino, do Estado. Então tem muito. O Agita Galera é um que vem do Estado, o Luz Remediação, dentre outros que vinha da diretoria de ensino. Aí tem os projetos da escola. O último que eu participei aí na escola, que foi muito bom, foi a Feira de Ciências, né? Que a turma de Química e Biologia, os professores resolveram fazer, e eu ajudei bastante. Foi um projeto super legal. E dentro desses projetos, aí tem os meus também, né? Então eu Sim. não sei te dizer quantos, mas foram muitos. Mas escolhe um dos seus projetos para você falar. Aí tem dois que é minha paixão, são os teatros que eu fiz e as gincana. Mas eu acho que eu vou falar da gincana, porque a gincana é uma coisa que acontece em 3 dias, normalmente na Semana das Crianças. E é uma coisa que eu levei para o Jardim Silvia desde a época quando Paulo Freire ainda era o Jardim Silvia, não existia o Silvia 2, era só Jardim Silvia. Uhum. Quando municipalizou, que virou Paulo Freire, e aí surgiu o Silvia 2, né, que é a escola atual hoje. Então, quando eu fui para o Belém da Serra, lá tinha gincana, eu adorava. E daí eu fui um ano para Celestina. No Celestina não tinha, que foi quando eu reprovei o primeiro ano do ensino médio. Aí eu desci para o Dr. Morato. E no Dr. Morato tinha essa gincana, a mesma que tinha no Belém da Serra. Não sei se talvez porque tinha professores que eu tinha no Dr. Morato e que eu tive no Belém da Serra, que é o Francisco do Provésio, a Sula, né, a mulher do Luiz Fernando. Talvez seja isso, né? Não sei. Mas, enfim. E aí, eu estudando no Dr. Morato, eu me destaquei muito nas gincanas. Todos os professores falavam isso. Foi aonde eu resolvi fazer arte mesmo antes de entrar no Silvia. E aí, quando eu entrei no Silvia como inspetor de aluno, eu resolvi depois fazer arte, e eu levei a gincana para o Silvia. Mas não era uma coisa que tinha aquela semana e acabou. Eram coisas que eu trabalhava o ano todo. Porque na gincana tinha todas essas áreas das artes, que são as 4, música, dança, teatro e artes visuais.
na gincana e englobava, fora as outras disciplinas. Então eu entrava, porque eu trabalhava muito com os alunos técnicos de desenho, trabalhava música, trabalhava dança, trabalhava a história da arte, trabalhava a pintura, trabalhava teatro, durante o ano todo. E aí, quando acontecia a gincana, eram 3 dias, e cada dia tinha os seus acontecimentos. Por exemplo, o primeiro dia eram só as provas esportivas e jogos culturais, como desenhista, corridas de obstáculo, algumas provas de raciocínio lógico, torta na cara. E aí, a legal que a de raciocínio lógico e a torta na cara, ele englobava todas as disciplinas, porque eu pedia perguntas para todos os professores, de todas as matérias. Aí eles me davam, eu fazia as perguntas e jogava lá no torta na cara. Então aí você acaba, os professores dando perguntas que eles trabalharam durante o ano todo com aquelas salas, né? Uhum. Uma outra prova também que os professores ajudava dentro da disciplina deles eram os desafios matemáticos. Hoje, a gente conhece como a UNBMAP, né, que é uma coisa assim muito grande, né? É até uma chega até a ser hipocrisia minha me comparar com a UNBMAP, que é uma coisa muito ampla. Mas nós tínhamos desafios matemáticos, onde os professores preparavam uma atividade e aí cada equipe tinha 2 alunos, ele tinha um tempo para resolver aquele desafio matemático. E na época a gente chamava de desafio matemático. O que hoje é o que as APs de matemática fazem, né? E a UNBMAP em nível nacional, a UNBMAP acontece em nível nacional. E os desafios matemáticos, lá início dos anos 90, a gente fazia dentro da gincana. E era muito bom isso daí, né? Os alunos disputavam entre eles não era só na gincana. Durante as aulas, a gente tinha um grupo de alunos lá no Silvia 1, quando começou tudo, nós tínhamos grupos de alunos que disputavam entre eles, durante o ano, nos bimestres, as melhores notas para ir lá no desafio em outubro. Porque eles já ficavam o ano todo, que eles queriam em outubro, a fazer o desafio matemático. Já ficava pensando já para outubro, desde o início do ano. Isso. E aí, o engraçado, que os professores brigavam comigo, falavam assim, caramba, você faz essas coisas só para a gente, porque a gente tem que ir para a escola, a gente vai para a sala de aula, a gente tem que ir assim, além do conteúdo que a gente vai dar, a gente já tem que ir assim com o plano B de pergunta dele, porque eles atropelavam os professores naquela época. Hoje já nem tanto, né? É uma pena. Né? Mas naquela época era muito bom. Então a gincana, ela tinha esse objetivo, ali naqueles 3 dias, mostrar tudo que eles viram durante o ano. Então no primeiro dia eram essas provas, aí o segundo dia eram as provas artísticas, que entrava a dublagem, entrava a paródia, entrava a dança típica, Miss e Mister, atividades que englobavam a comunidade, que era o Miss e Mister da terceira idade. Naquela época, a gente já tinha uma certa preocupação com a questão da dificuldade, da necessidade que as pessoas passam, a gente fazia com que os alunos trouxessem algum comerciante do bairro e aquele comerciante doar uma cesta básica. E aí o aluno tinha que trazer uma família carente, mas não podia ser nem um parente de ninguém da equipe. E aí eles tinham que ir no bairro, pegar uma pessoa carente, e que não é difícil de achar, né? A gente mora num bairro muito simples, e isso era uma das coisas assim que era a prova, gente, que quando eles entregavam a cesta básica, aqui eu já estou com vontade de chorar porque eu estou voltando ao passado. Mas era uma prova que não tinha como você não se emocionar. Não tinha. De você ver que o aluno, ele não tinha, o aluno ele tinha a preocupação da tarefa cumprida. E eu percebia que o comerciante, ele tinha não a preocupação do aparecer, eu sou um comerciante, eu doei, mas ele tinha a preocupação do ajudar, sabe? Então isso na época era muito importante. E aí tinha também a prova dos transformistas, porque
Hoje em dia, trabalhar a questão da homofobia é muito complicado. Trabalhar a homofobia hoje, ela é muito complicada, porque as pessoas são muito intolerantes, né? Sim, Infelizmente são. Agora, imagine isso lá nos anos 80, 90, e você fazer uma prova com um transformista, você mexer com uma comunidade, né? E que era cobrado pelos próprios alunos. Não, uma vez até a gente ia tirar, porque, né? As outras, não, mas vai tirar por quê? Por que que vai tirar? Aí eu lembro, até hoje, de um aluno que virou assim para mim e falou assim, professor, eu não me interessa para a comunidade o que eu sou. Aqui, nessa prova, nessa gincana, nessa escola, eu sou um aluno, acima de tudo eu sou um artista e eu quero mostrar a minha arte. Aí eu olhei para a diretora assim, eu olhei para a professora, vai ter o transformista. Eu não tinha como não ter. E se a gente tirasse na época, a gente estava talvez o que hoje eles brigam pelos direitos iguais, pela questão dos preconceitos, tudo isso, talvez lá atrás a gente estaria plantando essa semente da homofóbicos, né? A sim, intolerância religiosa, essas coisas assim, a questão racial. Tanto que a gente colocava na prova, a gente sempre colocou algumas coisas relacionadas à cultura afro, à cultura regional. A gente sempre tomava muito cuidado com tudo isso, porque a gente não podia esquecer que a gente estava dentro de uma escola. Então a gincana, ela mostrava tudo isso que foi trabalhado durante o ano, música, dança, teatro. E o último dia, o terceiro dia, era só teatro. Cada equipe tinha que apresentar uma peça de teatro. E tudo isso era feito não em cima da hora, porque a gincana acontecia na Semana das Crianças. Só que no meio de agosto, ali para o dia 20 de agosto, por aí, a gente já começava a separar as equipes, a gente já entregava as tarefas para eles terem um mês e meio até a gincana, para eles se organizarem, quem vai fazer o quê, quem vai fazer isso, para ensaiar as peças. E aí nós, professores, acabávamos ajudando eles por fora. A nós, professores, a gente se dividia em equipe também, porque daí tem aquela questão do professor ser coordenador de sala, e aí a gente queria competir entre a gente também. Minha sala vai ganhar, tua sala vai ganhar. Só que, infelizmente, como eu era o que organizava tudo, aí eu jogava um outro professor para ser responsável pela minha sala, que eu era coordenador, porque eu não podia ajudar eles, porque eu fazia o geralzão. Então, uma época eu fiz isso, e teve muita briga, porque eles acharam injusto. Mas foi opção deles. Falou assim, não, ele é coordenador da sala, ele pode ajudar. E isso tudo discutido em reunião com ele. Não, professor, tranquilo. Você é coordenador da sala, que bom que eles deram sorte de você ser coordenador, né? Mas, enfim. Então, a Gincana, acho que foi o melhor projeto e que deu certo por anos. Anos mesmo. Uma pena que há uns 10 ou mais, vamos jogar uns 12 anos atrás, isso se acabou. deveria ter continuado, né? Então, mas aí se acabou por uma questão assim, sabe, que até, vamos dizer assim, eu me apaguei, né? Tem aquela frase que diz assim, aquilo que brilha incomoda. Então eu acho que eu estava brilhando demais. E aí apagaram a minha luz e conseguiram. Mas não vamos falar sobre isso, a gente está aqui para falar sobre isso. E sim sobre as coisas boas, né? Então, Arnoldo, esse projeto de gincana, ele teve uma relevância social muito grande, né? Sim, porque inclusive há 3 anos atrás teve uma gincana num domingo que tinha que o Benê cuida, né? Que é família da a Escola da Família, né? Que era o antigo Sim. parceiro do futuro, né? A Escola da Família. E eu conversando com o Benê, aí os ex-alunos lá dos anos 80, 90, até 97 por aí. Então, esses ex-alunos hoje tudo casados, os filhos deles estudam no Silvia, dou aula para os filhos dele, tudo. Então, esses ex-alunos, eles se reuniram, me chamaram para fazer uma reunião, para fazer uma gincana de marcar a época. E a gente fez num domingo. Aliás, fizemos no sábado e domingo.
Aí procurei o Benê autorizou, a gente usou a escola, a gente se reuniu, a gente fez. Tudo isso tem no Facebook. Para quem quiser ver lá no Facebook, no grupo Escola Jardim Silvia, tá, acho que tá Jardim Silvia 1, 80 e 90. Então lá tem a foto desse grupo, desses ex-alunos, e tem as fotos dessa gincana que aconteceu há 3 anos atrás. Eles quiseram reviver esse passado, né? E aí, o ano passado vem a pandemia. Mas o ano anterior, o Fabrício me chamou, o coordenador aí do Silvia, e nós retornamos à gincana. Em 2019, teve a gincana, teve essa retomada, e foi muito boa. Os alunos amaram, teve provas que eu coloquei que eles tinham que ter ex-alunos da escola participando para a galera antiga animar os atuais, porque eles não tinham mais essa. Porque quem está no terceiro colegial hoje, uma vez que o Jardim Silvia parou com a gincana há 10 anos, eles estavam entrando lá no quarto, quinto ano. Uhum. Então, essa galerinha aí, eles pegaram final já. Quando eles entraram no Silvia 2, já não tinha mais. Então, eles vieram do 6º ano até o 3º sem saber o que é isso. Eles não tiveram esse contato. Então, quem estava no 3º colegial ano passado até brigou com a gente. Falou assim, caramba, vocês esperaram a gente estar no 3º ano para ter isso? E agora a gente está indo embora e não vai ver mais, não sei o quê. Mas daí, infelizmente, o ano passado veio a pandemia. E a pandemia mexeu com a cabeça de muita gente. Alguns para bom, outros para ruim. Eu, infelizmente, no meu caso, foi para o bem. Eu não estou mais no Silvia, eu me removi, agora eu moro no litoral, meu cargo agora é aqui no litoral. E nem penso em me remover de volta, voltar para morar, por questão burocrática. Porque o ano que vem eu me aposento. Aí vocês devem falar assim, nossa, mas você está inteirão, você está enxutão, vai se aposentar? Sim, vou. Vou porque eu acredito que já deu o meu tempo. E eu não vou parar. Eu vou me aposentar no Estado. Mas nada impede de eu continuar dando aula na prefeitura, numa escola particular, fazer meus projetos em faculdade. Sim. Eu tenho outros objetivos. E, claro, infelizmente, para eu atingir esses objetivos, eu vou ter que encerrar um ciclo da minha vida do magistério, que é o Estado. Por exemplo, eu não consigo me ver dando aula numa faculdade à noite, porque eu sempre pego 24 aulas à noite no Estado, eu fecho o noturno. Então, isso, e eu não sei abrir mão disso, infelizmente não sei. Gostaria de saber. Então, o que eu preferi? Eu preferi, então, assim, fechar um ciclo da minha educação na rede estadual o ano que vem, com a minha aposentadoria, e como eu falei, eu não estou velho, eu não estou acabado, muito pelo contrário, eu me sinto mais jovem, né? Mudei, emagreci, mudei visual, mudei muito. Está bastante diferente. E então e aí essa mudança na questão do magistério é mais uma delas. E daí o ano que vem eu encerro meu ciclo no Estado, e aí sim eu vou poder me dedicar talvez a uma universidade, a uma faculdade, ou às escolas particulares. Parar eu não vou, eu vou parar no Estado, mas não vou parar no tempo. Certo. Agora, e só uma pinceladinha, num segundo projeto que eu amo, que é também a minha cabeceira da escola, são os teatros. Os teatros que eu vi no Jardim Silva foi um melhor que o outro. O último, que foi o dia D, na questão dos jovens que estavam se suicidando, me fugiu o nome agora, né? Que foi o dia do sábado, dia do amarelo, uma coisa assim, a cor do amarelo, eu não lembro. Eu sei que eu fiz o Teatro das Sombras. Foi um show. Mas é isso.